Quero agradecer o convite. Meu nome é Donatella, eu sou professora de inglês e quando eu resolvi me desligar, eu era líder da comunicação da igreja onde eu congrego. E ser líder da comunicação, aonde eu congrego, traz uma demanda muito grande, né? Postagem, todos os cultos a gente tinha que postar, fazer carrossel, postagem de anúncios do culto, além da nossa vida, né? Do nosso Instagram pessoal. E eu comecei a observar que eu não estava conseguindo ter tempo para nada, né? Nem tempo para preparar minhas aulas, nem tempo para fazer as postagens certas. Estava tudo muito corrido, né? Eu estava sempre correndo. Então, aconteceu que foi feita a troca de mudança de líderes, né? Me foi confiado um outro departamento. E eu vi que eu não estava tendo um tempo para Deus, eu não estava tendo um tempo de qualidade com minha família, com meu esposo. Eu não estava tendo um tempo de qualidade em preparar as minhas aulas, né? Então eu falei, eu decidi, já que eu não vou ter mais essa função e essa obrigatoriedade de ter que estar postando, eu falei assim, eu vou silenciar, eu preciso silenciar. Eu me sentia muito acelerada, minha cabeça, eu chegava no final do dia muito cansada, né? E aquela necessidade de toda hora ter que estar pegando o celular. Então eu falei, não, já que eu não vou ter mais essa obrigatoriedade, eu vou literalmente silenciar, né? Porque eu observei que quando a gente tem acesso às redes sociais, a gente se compara, né, o tempo todo, a gente acaba querendo postar o tempo todo, a gente fica querendo mostrar o que está fazendo, deixa de fazer, daqui a pouco todo mundo está sabendo da sua vida. E aí se você recebe curtidas, você quer postar mais. Aí se você não recebe tanta curtida, você se frustra. E eu estava vendo que era uma qualidade de vida que eu não estava tendo, muito pelo contrário. Então eu definitivamente falei assim, não, já que eu não tenho que ter nenhum vínculo mais, eu vou literalmente parar. Eu vou dar dois exemplos. Antes de ter parado, dessa vez que eu realmente silenciei, eu tentei silenciar algumas vezes. E foi muito difícil para mim, né? É como se estivesse faltando alguma coisa. Você fica tão viciado, é o dedo, é a dopamina, é você tá sendo, tá em constante informação, recebendo informação. Então, para mim foi muito difícil, mas dessa vez eu achei que eu ia sofrer, né? Mas eu não sofri. Eu literalmente falei assim, olha, eu não vou mexer mais. Eu me desconectei do Instagram, tirei até minha foto do Instagram para as pessoas entenderem que eu não, né? Tirei o aplicativo no meu WhatsApp. A única rede social que eu tenho que utilizar é o WhatsApp, porque é uma ferramenta de trabalho, mas eu também só respondia o básico, porque eu não poderia ver uma notificação no meu WhatsApp. Hoje eu ver, tipo, 67 conversas para ver, era impossível. Hoje, eu não tô nem aí, né? Então, silenciar foi muito bom, porque eu literalmente eu precisava me desconectar de absolutamente tudo. O que eu queria me conectar era com Deus, porque eu não tinha mais tempo para Deus, eu não conseguia fazer um devocional. Eu começava a fazer um devocional, eu já estava pensando, eu acordava, eu já mexia no celular, já estava rolando a tela, né? E o interessante foi que começou a aparecer algumas coisas para mim, tipo assim, se você acorda e já mexe no celular, você inflama. Eu tenho lipedema, então isso para mim seria muito pior, né? Você tem que passar algum tempo sem ficar na internet, né, que é mais saudável. A questão cerebral também. Antes de dormir também eu passava muitas horas no celular. Então, para mim, desconectar foi totalmente necessário para que eu pudesse me conectar com Deus, com as pessoas na minha casa, né, e com minha família. Então, foi, para mim,
dessa vez foi fácil, foi necessário. Eu tentei me desconectar, mas, por exemplo, aí eu não mexia no meu Instagram, mas eu tinha que me mexer no Instagram da igreja. Aí eu me policiava em não olhar stories nem nada, era literalmente só postar. Mas, querendo ou não, eu sempre tinha o vínculo com a rede social, né? E como eu saí da liderança, então eu achei melhor, agora dessa vez, aí eu consegui fazer e cortei tudo e foi mês. Eu já deixei de postar algumas coisas. Eu, eu não sou muito de me incomodar com o que as pessoas falam, né? O que eu acredito, a crença que eu tenho, o meu posicionamento de tudo, meus princípios, eu não tenho problema de ser confrontada, postar e ser confrontada. Mas uma coisa que eu me policiava muito, às vezes eu perdia muito tempo, é a questão de foto, né? Minhas fotos pessoais, como que eu ia postar, o cuidado com a legenda, nunca de me posicionar, né? Mais do que aquilo poderia afetar as pessoas. Não por conta da opinião dela, mas qual o impacto teria, porque a maioria das minhas postagens, elas têm correlação a Deus e essas coisas assim, ou política, né? Então, é mais essa questão. Mas sempre tinha um cuidado assim, eu vou postar essa foto. Aí vem aquela questão, eu vou postar, não teve tanta curtida. Aí por que será que não teve? Aí fica, né? Aí você fica se comparando, por que aquela pessoa consegue tanta curtida e não? E são coisas totalmente fúteis, desnecessárias, que não dizem quem a gente de fato é. Eu descobri que eu tinha tempo. Foi a primeira coisa que eu descobri, que eu tinha muito tempo, né? Eu comecei a ter uma qualidade de sono melhor, passei a dormir mais cedo e, consequentemente, acordar mais cedo. Eu li um livro chamado Milagre do Amanhã, coisa que eu tinha muita dificuldade de fazer. Eu sempre colocava, vou ler um livro por mês, então vou ler 12 livros por ano. Começava janeiro, mas nunca conseguia. Aí comecei a ler o livro Milagre do Amanhã e comecei a botar em prática. Então, todos os dias eu tinha o hábito de acordar de 5 horas da manhã, fazer meu devocional. Então, meu devocional, coisa que eu não tinha tempo, durava 1h30, né? E era algo com qualidade. Tinha tempo para fazer as coisas em casa, eu tinha tempo. Eu comecei a ver mais coisas, eu comecei a cuidar mais da minha casa porque eu tinha mais tempo para casa, né? E o mais interessante foi que, nesse meu tempo com Deus, eu fiz, e sendo professora, eu fiz um devocional Kids, de 30 dias. Então, consegui dedicar o meu tempo, mesmo dando aula, porque eu não parei de dar aula, eu consegui dedicar meu tempo, criei um livro, 30 dias, para as crianças, né? Então, só preciso finalizar, coisa que nunca passou na minha cabeça, né? Então, foi um diferencial mesmo. Assim, principalmente a qualidade no sono. Eu tinha muita dificuldade de dormir. Eu acordava sempre na madrugada, o dia cansado, passava o dia cansado. E já havia na obrigatoriedade de estar com o celular na mão, estar fazendo postagens, né? Aquela tensão. E chegava em casa cansada depois de um culto e tinha que fazer uma postagem, tinha que fazer um carrossel, né? Então, para mim, voltar a ter qualidade, literalmente ter qualidade de vida foi fundamental. Essa necessidade eu não tinha tanto, mas quantas vezes eu não cheguei cansada de um culto que terminava às 9, saía da igreja umas 10 horas, aí eu ainda tinha que fazer um carrossel. Aí eu tinha que pensar na legenda, já tem sentei a cabeça para a legenda, né, fazer aquela postagem. E depois, nunca terminava nisso. Aí eu ia para minha rede social, eu ia mexer, ia responder, até isso acontecer, terminar. Já era meia-noite, 1h da manhã, e no outro dia eu tinha que estar acordada. Meu sono muito angustiado, sempre acordava na madrugada e sempre acordava muito cansada.
Minha produtividade sempre era muito ruim mesmo. Meu tempo estendeu, tanto que até hoje eu tenho o hábito de acordar mais cedo, né? Eu acordo, meu esposo continua dormindo, meus sobrinhos que moram comigo também. Eu tenho meu tempo devocional, faço meu devocional tranquilo. Aí quando dá a hora eu vou, acordo os meus sobrinhos, acordo eles e vou seguindo a vida, né? É tudo muito mais tranquilo. Eu tenho tempo para fazer as coisas, né? Então, hoje a gente está com a vida um pouco mais agitada devido às demandas do final do ano e o que o nosso departamento exige. E eu confesso que ter voltado para as redes sociais hoje está tirando minha paz. Hoje, por exemplo, eu estou aqui, eu já estou com a minha cabeça mais cansada, porque eu estou tendo que resolver coisas, eu estou tendo que fazer postagens. A gente vai promover uma corrida agora, dia 6 de dezembro. Então, exige postagem, exige estar falando mais tempo no WhatsApp, né? É mais burocrático e você precisa estar usando mais celular. E é algo que já está me fazendo sentir falta do meu tempo de silêncio. Então, é um hábito que eu não quero voltar a ter tanto tempo. E, até abrindo um outro leque, eu me desliguei, mas o meu esposo não. E isso acabou virando um pouquinho de atrito, porque quando a gente se desliga, a gente consegue ver o todo, mas a gente conectado, a gente não consegue. Quando a gente pega o celular, eu vou ver uma postagem. Mas você não vê só uma postagem, você fica rolando, aí aparece um Reels, aí aparece um Stories, alguma coisa interessante, ou alguma notícia do momento, e você tá ali, aí aquele 1 minuto viram horas, né? E foi uma percepção que eu comecei a ter, que eu consegui ver o todo e meu esposo não, né? E agora ele começou a notar também que o tempo que ele estava perdendo com redes sociais e quanto isso também estava afetando o trabalho dele. Então é algo que ele também está começando a se desligar. Não se conecte. Permaneça desconectado. Se conecte com livros, se conecte com pessoas, se conecte com Deus, porque o tempo que a gente tem perdido, desperdiçado, em estar conectado com redes sociais, está fazendo com que a gente perca a essência, perca a humanidade. A gente não enxerga mais o outro, né? Tá tudo assim muito rápido e a gente se baseia no que a gente vê. A gente acredita que tudo que a gente está vendo, rolando o dedo é real. Mas o que é real são as pessoas que estão ao nosso redor, é a nossa família, são as pessoas que convivem com a gente. E a gente está perdendo isso, né? O amor ao próximo, cuidado com o próximo, porque a gente está muito conectado com o virtual e desconectado com o real.